Salve, salve galera, aqui é o professor Sérgio Brasil, o teu professor do canal Sou Enem. Dessa vez eu não vim sozinho, trago como meu convidado hoje o cara que é o nome das ciências humanas aqui do Pará. Vem comigo! Fabrício Machado é o meu convidado do canal Só Enem, amigo pessoal, um grande professor de sociologia, está no mercado aí há muito tempo, tem muita experiência para passar para você. E nós queremos comentar nesta aula qual é a influência dos meios de comunicação em massa, o que é uma indústria cultural. Você já parou para se perguntar quando você vai ao shopping, a um supermercado, ou até mesmo quando vai ver um filme em um cinema? Será que nós vamos de maneira livre e espontânea, como realmente a gente pensa que é? Ou nós somos atraídos por um imã para ver essa propaganda, para ver esse alimento, para ver essa marca? O que se encontra por detrás de tudo isso? Como é que se dá um processo de dominação, um processo de massificação e de ideologização de um indivíduo? Afinal de contas, o conceito de liberdade vai ser totalmente abrangido nesta aula. E eu trago ele, Fabrício Machado, onde nós vamos trabalhar, se liga no telão aí, vamos trabalhar a competência de área 5, que diz o seguinte, te liga aí na tela. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo na atuação consciente do indivíduo na sociedade. Bom, em primeiro lugar, quando se fala de cultura, não podemos deixar de trabalhar o conceito de cultura. E eu que queria trabalhar com o professor Fabrício Machado, a primeira pergunta seria, professor Fabrício, o que seria fundamentalmente uma cultura dentro de um conceito antropológico, que é o que vai descarrilhar para a nossa discussão nessa aula? Olá a todos, primeiramente quero agradecer pelo convite, para estar participando aqui nesse momento no canal Sou Enem, junto com o Rapidola. E, na verdade, essa questão que envolve o conceito de cultura do ponto de vista da antropologia, antes de fazer essa argumentação no que se refere à competência número 5, ela faz uma relação, pelo conceito antropológico que é analisado na competência número 1, onde diz compreender os elementos da cultura que constituem as identidades. E aí a gente precisa saber o que é cultura. E no campo da antropologia, a gente utiliza muito a referência do Roque de Barros Laraia, e uma obra que ele fala cultura, o conceito antropológico, ele fala simplesmente que cultura nada mais é do que uma representação de origem simbólica. Ou seja, se cultura é uma representação simbólica, o ser humano ele é o único capaz de utilizar os elementos da natureza, com o objetivo de atribuir a eles significados e sentidos. Então, cultura, todos têm. Não há indivíduo sem cultura. Então, eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento pelo fato do indivíduo, por exemplo, não ter um determinado gosto, onde as pessoas condenam muito, hoje em dia, o fato de um gosto musical, não ter uma apreciação pelas artes como um todo, e querer julgá-lo pelo fato de não ter cultura. E, de certa forma, isso vai recair do conceito de etnocentrismo. Com certeza. Da própria antropologia. Até porque, dentro da perspectiva etnocêntrica, o que a gente percebe é que existe uma intolerância, uma não aceitação do outro do ponto de vista cultural. Querer que o outro possa agir da maneira como eu vou agir culturalmente. Mas, dentro desse contexto, a gente vê os críticos de cinema, os críticos da música, dizendo, por exemplo, que o funk não é música, ou que o tecnobrega não é música, e que outros ritmos, que sabe assim, de massa, eles perderam essas características de arte, do artístico. O que é que a sociologia ela fala sobre isso? Como a gente comentou anteriormente, todo ato de fazer humano é cultura, então esses ritmos, que na verdade pode dizer que são gêneros musicais, eles são sim representações culturais. No entanto, existe uma classificação, que no campo da antropologia a gente fala em cultura de massa, uma cultura popular, uma cultura erudita. Há uma classificação para cada gênero. Todos eles são cultura, só que existem classificações específicas. E o que seria, então, dentro desse contexto, só para o aluno que está em casa e está no trabalho, que está vendo essa aula, como é que se forma, então, um gosto massivo? Como é que se dá uma cultura de massa? Quando isso aconteceu, há algum contexto político, social, para que essa massa, como diz a escola de Frankfurt, ela se reúne e passe a gostar
de uma coisa só, ou pelo menos a maioria gostar. Na dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer, eles vão falar de um Deus chamado todo mundo, né? Isso. Inclusive tem propaganda que diz todo mundo usa, todo mundo lê. Os grandes eventos, né, da mídia diz todo mundo vai, ou seja, parece que o indivíduo que não vai é aquele que está de fora. Parece que o indivíduo que não vai é aquele que está, de certa forma, indo contra a maré. Inclusive o Enem já até mostrou itens sobre isso. O que acontece é o seguinte, aí a gente vai ter que, né, recorrer à nossa habilidade número 21, né, onde ela fala exatamente em identificar o papel dos meios de comunicação, né, na construção da vida social. Essa é a principal influência, meios de comunicação. Antes da gente falar o que é uma cultura de massa, o que é o massificado, a gente precisa entender o que é a massa em si, né? Quando se fala em massa, primeiro que para fazer parte de uma massa cultural, a massa não requer classificação de classe. Ou seja, uma cultura de massa, ela não é uma cultura de uma classe pobre ou popular ou uma classe elitizada. Na verdade, como você bem falou, os frankfurtianos, eles são neomarxistas. Então eles vão utilizar os princípios criados pelo Marx através do conceito da ideologia e o conceito de alienação. Então, para divulgar um princípio ideológico, faz necessário alguns meios de comunicação, que é exatamente o que está sendo trabalhado na competência, na habilidade número 21. Então, nessa habilidade, onde qual é o papel dos meios de comunicação, nesse processo tem o papel alienante. Né? E ser alienado não significa pertencer a uma classe, mas basta você não ter resistência, você não ter potencialidade de crítica, não consegue resistir. Então, massificar acima de tudo também é banalizar. É interessante essa discussão, porque dentro da própria fala do Adorno, ele tem uma fala muito interessante. Ele diz assim mesmo, o indivíduo que não se massifica não se socializa. Vê bem como isso é muito forte, né? Outro dia eu vi alguém na universidade e perguntei se tinha e-mail. Disse, não tenho e-mail. Eu perguntei se tinha Face e a pessoa disse, não, eu não tenho Face. Eu perguntei se tinha Insta, a pessoa disse que não tinha Insta. Na minha visão, dentro da minha opinião, de certa forma até preconceituosa, aquela pessoa não faz parte desse contexto, então. Mas, na verdade, dentro de uma condição fora da alienação, essa pessoa seria livre, no caso nós seríamos então os sociáveis e, portanto, também os massificados. Seria isso? Isso. Na verdade, a gente está utilizando aqui a argumentação de um elemento que é chamado de cyberespaço, não é? Então, inclusive o Enem já trabalhou um item desse numa prova que falava exatamente a respeito de eu estar procurando você, né, em todos os lugares, mas eu nunca encontro, entendeu? Porque a internet, ela é um dos elementos que possibilita uma relação social. A gente não pode ignorar que os meios de comunicação, eles possuem um feedback. Há uma relação entre um dominador e um dominado. Existe um elo de comunicação entre os indivíduos, que não se dá só pelo mundo real, mas a internet hoje, principalmente, inclusive há pesquisas que comprovam pela própria utilização da rede social no Brasil. Nós temos, no caso, dados que comprovam que é utilizado de uma maneira um pouco mais fútil em relação aos outros. Mas da onde vem essa futilidade? Da onde é que se constrói um argumento informacional que pode proporcionar um senso crítico no indivíduo? Logo no começo da nossa discussão, eu me lembro perfeitamente, professor, que tu falaste a questão da cultura. Não existe uma cultura melhor do que a outra, não existe uma arte melhor do que a outra, não existe um gosto superior ao outro. No entanto, alguns ritmos se tornaram massificantes justamente porque foram na cultura popular, beberam na fonte da cultura popular, a indústria cultural, segundo os frankfurtianos, se une com os meios de comunicação em massa e forma um casamento perfeito para a ideologia. Dentro desse contexto, vão surgir músicas, por exemplo, que fogem do contexto da raiz. Se você pegar uma música que lembra que foi um sucesso no Brasil todo, sertanejo de raiz, que diz, do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar, adeus Paulistinha do meu coração. E ele volta para sua terra dizendo que tem saudade de ver o sabiá cantando no Jequitibá. Só que aí tu vai ver já, agora de 90, dos anos 2000 em diante, começam a surgir elementos que vão mudar esse sertanejo de raiz
e vai trazer ele para um contexto mais massivo, uma letra fácil de aprender. Um cantor sertanejo muito conhecido diz assim, ó, gata, me liga que a noite tem balada, quero sair com você na madrugada, pular, dançar até o sol raiar, que hoje vai rolar. Aí que vem a facilidade da letra. Tchê, tchererê, tchê, 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 tchê. E aí? Você, como é que fica dentro do contexto? Eu me lembro que quando a gente dá aula muito tempo junto, por sinal, né? Desde 2009, nós entramos juntos na sala de aula, trabalhamos essas aulas. E é muito bacana ter esse feedback contigo, porque eu já sei praticamente o que é que tu vai dizer. Na década de 90, surgiu aqui em Belém, nós estamos em Belém do Pará, um cantor de um ritmo conhecido como brega, que trazia, não só ele, mas em várias letras, a musicalidade, a poesia, a saudade, o amor. E de repente, hoje nós vemos o quê? A exaltação do DJ, a exaltação, a depreciação da mulher, nessas próprias letras em festas de aparelhagem. Primeira coisa, você falou a respeito dessa transição, né, da produção de uma música em períodos como década de 90, década de 80. A arte por si só, ela vai ter na sua produção elementos sociais, políticos, econômicos, sentimentais, fruto de seu tempo, fruto da sua temporalidade. Então, a música sertaneja que você diz, a música raiz, né, ela é de um espaço rural, e que a gente percebe que hoje esse espaço, o campo, ele modernizou. Se o campo modernizou, então quer dizer que aquela mentalidade saudosista da saída do campo para a cidade, né, desse homem em relação à sua amada, ele retratava isso em letra de música. Então, o que acontece? Hoje, o que existe, né, na área do campo? Existe também a balada no campo, né? Existe tecnologia dentro do campo, sempre existiu. Mas hoje, né, comparado em relação à cidade, há uma certa, digamos, não um nivelamento, mas muito próximo do que vive a realidade. Como se dá essa passagem? Essa passagem, na verdade, se dá da seguinte maneira. Como eu falei anteriormente, ter sucesso não significa ter talento. Então, o compromisso, tá, na verdade, com o sentimento, com o intelecto, se perdeu. A ideia é ganhar dinheiro. A ideia, na verdade, é conquistar curtidas no YouTube, né? É ter o rosto conhecido na mídia social, na verdade, elementos que vão possibilitar a sobrevivência desse artista no meio musical, no meio artístico. Até porque hoje, você não ouve mais dizer que um determinado músico, ele ganhou um CD, um disco de platina, um disco de ouro. E quando ganha, geralmente é algo que é feito manipuladamente, né? E por quê? Existe um recurso, que é a tecnologia, que exatamente possibilitou um processo de massificação e facilidade de reprodução dessa cultura. Voltando ao brega, como é que fica aquela questão daquela música que você falou? Hoje, por exemplo, como a produção ficou facilitada, hoje você, na sua casa, pode baixar um programa no computador chamado Fruit Loop, sem conhecimento exorbitante de música, mas uma noção básica, você pode fazer a música aí no seu quarto e espalhar na rede, espalhar na internet. E essa facilidade que o Adorno, inclusive, fala que vai proporcionar a perda da qualidade. Que, por outro lado, o Walter Benjamin, que também é frankfurtiano, ele fala que isso é um processo bom até então, pelo fato de fazer com que a massa tenha acesso à produção e que ela produza também. Mas, comparando o ritmo nosso paraense aqui, o brega, não só o brega, mas todos os gêneros musicais, eles sofreram modificações. E a qualidade, certamente, de alguns caíram, e isso é visível. Então mostra aí pra galera como é que era antes. Porque o nosso amigo Sérgio Brasil, ele estava falando de um cantor muito conhecido, nosso aqui, o Magno. E o Magno teve uma canção que ficou, na verdade, na cabeça de muitas pessoas até hoje, que inclusive, pelo saudosismo em Belém do Pará, nós temos as festas que remetem às músicas do passado. São os bailes da saudade. Então tem uma mais ou menos, né? Não sou muito bom nisso, mas eu vou tentar fazer minha parte aqui. E ele diz mais ou menos assim: vem, me mostra o teu corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir o teu beijo, molhado sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga
que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça desta noite a mais linda, para que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar de corpo e alma e nos teus braços eu quero morrer de amor, amor, amor. Isso é muito bonito. E os alunos de sala de aula, eles cantam isso. Eles sabem essas músicas. Se você for parar para perceber, muitos jovens hoje vão a festas da saudade, talvez por uma necessidade de ouvir algo que para eles consideram algo relevante. Fabrício, no documentário Bregas S.A., não estou lembrado qual é a numeração deles, que são vários, um dos produtores musicais desses estúdios aqui em Belém do Pará, ele pegou uma letra de música e olhou para a música e disse: isso aqui não vou produzir porque não vai fazer sucesso. E aí quem estava por trás disse: não, pode gravar que vai fazer sucesso. E a música, Paz Meus Senhores, ela não tinha letra, ela só tinha praticamente 2 frasezinhas que só muda, repetida 4, 5 vezes. Como o Fabrício também, fez a parte musical dele, eu vou tentar aqui me arriscar, tomara que eu não esteja envergonhado. E o brega, ou o tecnobrega, porque o que ele recitou é brega, foi esse aqui, ó. Lá vem o corno, lá vem o corno, lá vem o corno. Cadê lá vem o corno, lá vem ele de novo, lá vem. E com isso, segundo o documentário Bregas S.A., você pode pesquisar aí, foi uma semana depois, um mês, essa música nos topos das paradas das aparelhagens e das músicas do gênero musical. Fabrício, esse fenômeno se dá justamente a partir de tudo isso que ele falou. Como fugir disso? Para encerrar essa aula, tem como sair disso? Infelizmente, o que acontece, ou felizmente, não existe um indivíduo que não seja alienado. Até porque a música massificada, a gente não tem como não ouvir, não escutá-la. Porque você pode ter a opção de não tê-la no seu aparelho celular, você pode ter a opção de não ter essa música no seu carro, mas em qualquer local que você vá, sempre vai ter alguém escutando. Então, há casos, com você já deve ter acontecido isso, de você talvez ouvir pela primeira vez uma música e não gostar, mas de tanto ela tocar, você às vezes acaba cantando, inesperadamente, porque é massificado, e ela não te deixa, de fato, você fugir dessa situação. Isso é tanta verdade que o que a gente quer com esse vídeo seria um processo de massificação que chegasse a todos os universitários, ou futuro pré-universitários, e que compartilhasse. No momento que a gente quer um compartilhamento, a gente quer a massificação. Até porque isso não deixa de ser também um processo de massificação, só que pelo fato com um compromisso. É um compromisso pelo qual você está absorvendo o conhecimento que é necessário para você fazer a prova nacional do ensino médio, o exame nacional, e que certamente esses conhecimentos, eles vão refletir não apenas para a tua prova, mas para uma discussão futura, São conhecimentos que vão valer a pena para você seguir a vida adiante. É isso aí, galera. Eu e o Fabrício Machado tirando um pouco da tua dúvida. Se você gostou, dá uma clicada aí no link, te inscreve, clica, curte. Precisamos também disso, divulgar esse canal. É isso aí, Sérgio Brasil e Fabrício Machado. Te liga Rapidola juntamente com o canal Só Enem Sérgio Brasil. Um abraço.